Irmãos queridos, o privilégio é todo meu poder estar aqui com os irmãos, participando desses momentos tão felizes para mim, minha esposa, juntos. Temos a oportunidade de estudar a santa e bendita palavra de Deus, que é água que nos lava. Saímos sempre purificados. Alguém disse para um pastor o seguinte: pastor, eu não me lembro muito como o senhor é empregado, mas eu sou lavadeira. E eu não sei, pastor, aonde está a água que passou pela minha roupa, mas uma coisa eu sei: a roupa ficou limpa. E é exatamente isso que nós experimentamos quando nós nos debruçamos perante a santa e bendita palavra de Deus. Quero convidar para lermos alguns textos das Sagradas Escrituras nesta noite. O primeiro deles está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Meio versículo da Bíblia. Diz assim: no princípio, Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, no Salmo de número 14, primeira parte do primeiro versículo do Salmo 14, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Agora, meus irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 18, esta carta impressionante da palavra de Deus, diz assim: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos queridos, esses textos são simplesmente impressionantes e que nos fazem pensar, provavelmente, num dos temas mais intrigantes da nossa própria existência. Talvez a pergunta que mais produza no nosso coração essa confrontação, a pergunta mais confrontadora, o inquérito da nossa alma, é este: Deus existe? Porque, meus irmãos, afinal de contas, se Deus não existe, então não há qualquer ponto de referência. A vida se torna boçal. E o certo e o errado passam a ser pura e simplesmente
referência. E mais do que isso, se Deus não existe, esse nosso ajuntamento aqui é um ajuntamento de tolos. Meus irmãos, nós buscamos a resposta a essa pergunta: Deus existe? E nós encontramos essa resposta na Bíblia. Deus responde a essa pergunta e Ele diz o seguinte: eu sou o que sou. A resposta que Deus deu a Moisés, quando ali se confrontando com a sarça ardente, visto que Moisés estava acostumado com sarças que se queimavam no deserto, aqueles montes de espinhos que, empurrados pelo vento, atritavam com areia escaldante, e de repente, por causa da secura daqueles espinheiros, eles queimavam assim, e virava pó, mas alguma coisa diferente. Ele viu um espinheiro, uma sarça ardente, uma sarça se queimando, o que era muito comum no deserto, mas agora ele percebe alguma coisa que é simplesmente sobrenatural e ele fica espantado. E ele chega mais perto. E o seu espanto é maior ainda, porque no meio daquela sarça que arde e não se consome, netan consumebato. Uma voz, a voz de Deus, que dá a ele a maior e mais terrível de todas as incumbências de libertar o povo de Israel do tacão do Egito. Moisés fica pura e simplesmente apavorado e ele pergunta: quem é que eu vou afirmar que me envia? E Deus então lhe dá uma resposta: eu sou o que sou, te enviei. Dá a impressão de que essa resposta é uma espécie assim de cala-boca, porque essa resposta é uma resposta que diz assim: olha, não te interessa saber. Não é? Deus afirma imediatamente: por este nome eu serei conhecido perpetuamente. Em outras palavras, eu sou a origem que não tem origem. Eu sou o Criador de tudo não criado. A fonte onde tudo procede. E eu não procedo de nada. Porque se não houvesse Deus na origem, como causador, não haveria nada na causa. Porque se não houvesse alguém assim, nada. E nada, meus irmãos, produz nada. Alguém aqui disse que o fato é que o que está produzido, nós que somos os efeitos, né? Para que haja esses efeitos, é necessário termos a inclusão de bilhões de anos. O acaso não produz as coisas assim, num puff. Precisa bilhões de anos. Mas prestem atenção, meus irmãos. Se você tem nada na origem e acrescenta bilhões de anos, depois de bilhões de anos você terá
Deus criou o mundo. Nada se pode encontrar outra razão, nada, absolutamente nada, outra razão mais plausível, senão aquela encontrada, repetida e sublinhada nas Escrituras. Deus criou o mundo para a manifestação da sua glória. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, você encontra a seguinte declaração, não precisa abrir: não temas, porque eu sou contigo. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. E é interessante, meus irmãos, os verbos, as palavras que aparecem aqui: criei, formei, fiz. Estas palavras apontam para a criação original. Aqui está a razão última, cabal, da nossa própria existência. Eis a razão por que tudo existe. Tudo, absolutamente tudo existe para a manifestação da glória de Deus. No relato da criação, todas as coisas que foram criadas, há algo que nos deixa boquiabertos, espantados, estupefatos. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 27,
santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Milhões e milhões de seres humanos, refletores de Deus, refletem a glória, refletem o esplendor, refletem a fulgurância. Mas, meus irmãos, não somente os seres humanos. Existem mais estrelas nos céus, os astros na abóbada celeste, do que todas as palavras e sons que todos os seres humanos de todas as eras e em todos os lugares jamais proferiram. Por quê? A Bíblia faz uma afirmação meridiana. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, dia e dia, discursando ao outro dia, sem palavra, sem nenhum som. Então alguém pode indagar se a Terra é o único planeta habitado e o ser humano é o único habitante racional no meio de todos os astros siderais do universo. Por que este universo imenso? Dá a impressão, meus irmãos, que há um desperdício. Deus esbanja milhões e milhões de galáxias. E nessas galáxias, milhões e milhões de sóis, de astros siderais, galáxias inteiras inabitadas. Meus irmãos, a resposta é: isso tudo não é a respeito de nós. Isso tudo é a respeito de Deus. E aqui está a compreensão de tudo, onde todo conhecimento se origina. Deus nos criou para conhecê-lo. Deus nos criou para amá-lo. Deus nos criou para mostrá-lo. E assim Ele nos deu uma dica. Como é que Ele se parece? Como é que Deus se parece? O universo em sua grandeza e imensidão. O universo declara a glória de Deus, e a razão por que nós existimos é para vermos a glória de Deus. E quando nós vemos a glória de Deus, é pena, né, que nós vivemos uma cidade tão iluminada assim como o Rio Preto, né? E por causa disso, a gente perde aqueles momentos assim felizes quando a gente vai para uma região onde não tem luz nenhuma, para aquela fazenda distante, né? E aí a gente olha para a borda celeste, aquela coisa exuberante, maravilhosa, e a gente fica extasiado, abestalhado, assim, diante de tanta grandeza. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, é a oportunidade que se renova dentro da nossa alma de glorificarmos a Deus, que manifestou as suas obras, que manifestou a sua glória pelas obras das suas mãos. Não foi por outra razão que Paulo afirmou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E prestem atenção, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E preste atenção, não existe ateu. Eu conheço vários mentirosos. Os atributos de Deus
meus irmãos, a tragédia da raça humana, que, tendo sido criados para a glória de Deus, a raça humana sucumbiu deste propósito e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de quadrúpedes, aves e répteis, este espelho que deveria refletir a Deus foi esmigalhado. Nós somos espelhos dilacerados. Cada um de nós, por causa da condição da raça humana, caída em pecado, nós somos espelhos adulterados, corrompidos. Preste atenção. Nós somos espelhos adulterados, ainda assim refletimos, mas refletimos uma imagem distorcida, conspurcada. É isso que chamamos essencialmente de pecado, né? Falando de manhã sobre essa palavra, amartia, que significa errar o alvo. Sabe qual é o alvo de Deus para a sua vida? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, de todo o seu coração. Eu pergunto aqui, há alguém que já amou a Deus dessa forma 5 minutos sequer da sua vida? Você já amou a Deus assim, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, por 1 minuto sequer? Portanto, se nós não amamos a Deus assim, nós erramos o alvo. E
nos responder e dar razão de nossa existência. De onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos. Primeiro, o ponto ômega, o ponto sobreexcelente da sua glória, o diadema de maior esplendor da coroa da glória de Deus, está revelado na carta de Paulo aos Efésios. A glória da graça de Deus, que Paulo chama de as riquezas de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, conforme está lá no capítulo 2, versículo número 7. E eu entendo, meus irmãos, que aqui está o ponto mais sublime, sobressaltado na revelação da glória de Deus. O objetivo da predestinação é que vivamos para o louvor da glória desta graça, para sempre. E eu entendo, meus irmãos, conforme o ensino das Escrituras, que até mesmo a ira de Deus serve para este propósito. Se você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9, versículo 22 e 23, fala exatamente sobre isso. A manifestação da ira de Deus como revelação da sua glória. A justiça de Deus e a manifestação da sua ira, portanto, são penúltimas. A glória da graça em vasos de misericórdia é a última. 2. Deus planejou isso. O louvor da glória da sua graça, Ele planejou antes da fundação do mundo, conforme diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo 14 a 16, quando ele afirma: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para o louvor da glória da sua graça. Deus nos escolheu. 3. Um plano de Deus foi que o louvor da glória da sua graça viesse a lume através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos predestinou, diz o texto bíblico, para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Irmãos, portanto, na comunhão eterna da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram entre eles que a graça de Deus haveria de ser supremamente revelada através da obra salvadora do seu Filho, conforme disse o apóstolo Paulo na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Portanto, meus irmãos, antes que as eras e o tempo começassem, o plano foi a revelação da glória, da graça de Deus através de Jesus Cristo. Esse foi o plano. 4. Desde toda a eternidade, o plano de Deus foi que a glória da graça de Deus encontrasse o seu ponto mais alto na obra salvadora de Jesus Cristo sobre a cruz. A cruz não foi um acidente. A cruz foi um plano. Antes que houvesse qualquer pecado humano pelo qual Cristo precisasse morrer, Deus planejou que o seu Filho fosse imolado pelos pecadores. Meus irmãos, nós sabemos disso porque nos é dito no livro do Apocalipse, senão nós não saberíamos. Abra sua Bíblia lá, Apocalipse 13, versículo de número 8. Graças a Deus, porque Deus nos explica, nos responde a estas perguntas intrincadas da alma humana. Ele diz assim: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro,
capítulo 5, lá do livro do Apocalipse, versículo 9, que diz assim: entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os vivos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos queridos, nós, no meio de milhares de motivos, nós poderíamos arrolar milhares e milhares de motivos para louvar e exaltar a glória de Deus, mas nenhum motivo é tão exaltado quanto este. Nenhum motivo é mais sublime do que este. O Cordeiro, que foi imolado em resgate de milhões e milhões de seres humanos, entre os quais nós estamos incluídos. Ai, Deus, afinal, por que Deus criou um mundo como esse? Não somente porque Deus criou, mas porque Deus criou este mundo. A resposta é essa. Deus criou o mundo para a sua glória. Deus não o criou porque tivesse qualquer necessidade. Ele não criou para preencher qualquer carência ou para aplacar qualquer solidão dele. Um Deus solitário, então precisou criar a nós para que ele pudesse ter companhia. Que ridículo! Deus sempre foi, Deus é e sempre será completo e completamente feliz na perfeita comunhão da Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que se agradam mutuamente. Ele é o único sobre o qual se pode dizer: ele faz tudo como lhe agrada. Tem alguém aqui que pode dizer a respeito de si mesmo: eu faço tudo conforme me agrada? E tem aqui alguém? Deus pode. Mas ainda que Deus não precisasse criar absolutamente nada, porque Ele era completo, pleno em si mesmo, Deus criou o mundo para fazer revelar a sua glória, de tal maneira que o víssemos, e ao vermos a Deus através da criação, o conhecêssemos, e ao conhecer a Deus, o amássemos, e ao amar a Deus, gozássemos a Ele para sempre. Qual o fim principal da nossa existência? Glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre. Nós glorificamos mais e mais a Deus na medida em que nos alegramos mais e mais em Deus. Por que Ele criou este mundo? Por que Ele criou este mundo que caiu em pecado? Ao louvor da glória. Da glória do quê? Da graça. Não há algo mais glorioso do que a graça de Deus mostrada supremamente na morte de Cristo. A glória de Deus manifestada na graça que foi revelada na pessoa de Jesus Cristo e que teve a suprema revelação na sua cruz. Deus determinou que fosse anunciada. E na noite desse dia, mais uma vez, esta glória, a glória da graça de Deus revelada em Cristo, anunciada para nós, exige de nós um comportamento e uma resposta correspondente.
absolutamente na pessoa de Jesus. E as Escrituras nos dizem que todos aqueles que receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, nós que cremos no seu nome. Irmãos queridos, são muitos crentes que tiveram, pelo Espírito Santo de Deus, os seus olhos iluminados para enxergar esta dimensão da glória de Deus, que revela a supremacia da sua graça, no ponto mais sublime da história, que foi a morte de Jesus na cruz. Somente os crentes no Senhor Jesus Cristo podem responder: Deus existe? Podem responder: se Deus existe, por que Ele criou o mundo? Podem responder: porque Deus criou este mundo? Podem responder: porque Deus me criou. Vamos fechar os nossos olhos. Bendito Deus, nosso Pai. Estamos diante de mistérios. Revelação a Deus dos teus propósitos mais secretos. E depois de tratarmos destes assuntos, ó Deus, que nos deixam assim embasbacados, perplexos, por reconhecermos, ó Deus, a tua glória que se manifesta na exuberância da tua graça, que se revela em Jesus Cristo. Parece-nos, ó Deus, que não devemos continuar falando, mas agora, Senhor, nós cantamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Tu és maravilhoso. Que plano perfeito. Ó Deus, na noite desse dia, imploramos que mais uma vez a manifestação da tua graça, segundo a ação do teu Santo Espírito, haja na mente e no coração de todos nós que estamos aqui, e que nós, ó Deus, tenhamos os olhos abertos para esta dimensão eterna da tua glória, que revela a tua graça suprema, que se manifesta em Jesus, e se manifestou de maneira cabal na cruz do Calvário. Oramos ao Senhor agradecido